reforma tributária. Você pode ter certeza que aqui na Triotécnica você não vai cansar de ouvir essa palavra. Você que é empresário precisa começar a se preocupar até por conta da sua rotina. Você tem ali muitas vezes N coisas para estar olhando no dia a dia. Então a gente quer simplificar, trazer pontos específicos para você estar olhando e até o final do ano você precisa, ao menos estar com esse cenário planejado, analisado, para que você dê sequência aí na reforma tributária. Então, fica com a gente aí, pega o seu café, eu já peguei o meu aqui, roda a vinheta e vamos começar mais um podcast. Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Eu sou Renato Rodrigues, esse é o Pode Contar Mais Café da Triotécnica. Estou aqui hoje com o Marcos Sanches, empresário, sócio da Triotécnica. Não sei se quando a gente fala de tributos dá para a gente achar alguma coisa boa, mas no geral a gente tem que entender a legislação e trabalhar para que ela seja de alguma forma menos impactante nos negócios, né? É isso aí, Rodrigues. Bom, eu sou o Marcos Sanches, sou sócio da Triotécnica aqui, especialista em tributos e finanças e estou aqui junto com vocês mais um episódio do nosso podcast. E na sequência dos temas relacionados à reforma tributária, a gente tem falado muito sobre cronograma, tem falado muito sobre o que é a reforma tributária, o que ela vai mudar, o que ela vai impactar, quais os segmentos, o que o empresário deve ficar atento, né? E hoje eu queria trazer um pouco, mudar um pouco essa abordagem e falar realmente assim, quantificar um pouco os impactos da reforma tributária. Mas espera aí, não vai entregando assim o ouro já de bandeja aqui, ó. Fica aí porque aqui tem informações valiosas. Aqui você vai ter basicamente são 35, 40 minutos de episódio que você, ao término dele, você vai sair e tenho certeza que você vai sair com outra visão da reforma tributária, com outras ações para você colocar no seu dia a dia de forma mais prática. Então, já dá um joinha se você gostou aqui. Então, Marcos, vamos trazer, até pelo nosso tema, né? Estamos aqui em abril de 2026, passou-se 4 anos 4 meses do ano. E muitas vezes a gente pensa aí, começou o ano, tem ali carnaval, N situações, feriados aí que todos os empresários gostam, né? Dependendo do ramo, ele é vantajoso ou não é. Mas no geral, o que a gente pode trazer para o empresário aí para que ele esteja olhando na reforma tributária, pensando já ali no cenário, para ele já se preparar nesse ano mesmo para os próximos que vêm? Assim, né? Você falou da questão, começamos o ano 2026, para efeito da reforma tributária, isso não vale nada. Porque dia 1º de janeiro de 2026, nós já tivemos o primeiro impacto da reforma tributária, que foi a adequação dos campos da nota fiscal relacionados à informação do CBS e do IBS, tá certo? Então, isso já aconteceu ali no primeiro dia do ano de 2026. Mas por que aconteceu isso? Você não está falando que a gente está numa transição? Sim, mas é justamente por isso. Quando a gente fala de transição, é aquele momento para a gente testar, para a gente ensaiar, para a gente ver se tudo isso vai correr da maneira que foi planejada. Por isso que é transição. Então, não adianta você esperar o carnaval. As coisas já começaram a acontecer e, aliás, o carnaval já passou. E, além disso, a questão da reforma tributária, como eu disse, ela tem um aspecto relevante, né, para os negócios. E aqui eu não vou trazer especificamente a questão do impacto, somente o ponto de vista tributário, somente o ponto de vista de quanto que a alíquota vai ser ou vai deixar de ser. A gente vai trazer, assim, como eu falei, né, no início, a reforma tributária, além de conceitos, ela existe um estudo por trás dela. E a gente sabe que hoje, o Brasil, com a estrutura tributária existente hoje, é um dos países com a alíquota ou a taxa, a carga tributária mais elevada do mundo. E, para isso, as empresas também gastam milhões ou até bilhões
de reais com sistemas, com estruturas, para poder lidar com essa situação, para atender ou ficar minimamente dentro do compliance tributário, mitigando riscos de autuação por talvez não estar adequado à legislação vigente. Então, cria-se, a depender do tamanho de cada empresa, estruturas gigantescas, que além da estrutura interna, você precisa contar com o apoio de assessorias especializadas, consultores externos, que isso acaba tendo um custo. E a título de informação, segundo até um dado, né, da GV, o custo hoje empresarial, ou o custo de se manter essa estrutura a nível, né, de Brasil, de empresas nacionais hoje, é um custo elevadíssimo. Você vai me perguntar, quanto que é esse custo? Não tenho ideia de quanto que seria esse custo, mas através de um estudo chegou-se a uma cifra bilionária. 310 bilhões, que é o custo ali no que tange, como eu falei, a estruturas, a sistemas, a consultorias, a atualizações, como fala, apoio, né, em relação ao acompanhamento de todas as mudanças que ocorrem na legislação diariamente. E isso é importante, Marcos, se a gente for ver, né? Esse custo que existe é algo que o empresário ele vai ter que... Ele tem uma empresa, ele vai ter que sempre ter olhando para isso, até porque ele tem que buscar eficiência, né? Eu achei interessante um ponto que você trouxe também, que 2026 nós tivemos ali, antes do carnaval, já no início do ano, teve a exigência do campo, do campo que precisa estar informado. E aí, até se a gente for avaliar, vou trazer ali um aspecto de necessidade ou de prioridade, é uma coisa que adequou a nota, já está ok, o empresário não precisa mais ficar olhando para isso. Exato. Né? Então, nesse ponto, por isso que muitas vezes o empresário ele olhar para aquilo que de fato ele precisa estar olhando, que nem a primeira adequação é a nota fiscal. Pô, adequou, acabou. Uhum. Agora, quando a gente fala de custo, não, né? Não. O custo é algo que tem que estar sempre olhando, né? E essa questão do custo, né? A gente também, já emendando um outro ponto que eu ia trazer, é um custo que a gente, talvez no início, ele é um custo que nós não percebamos a diminuição, né, desse custo de compliance tributário dentro das empresas no primeiro momento, porque a gente sabe que a reforma tributária ela tende o prazo de implantação dela é longo. Estamos falando de 8 anos. E durante esses 8 anos, a complexidade ela vai, num certo momento, ela vai piorar, né? Porque é aquela história. Você vai ter um caos inicial para depois de 8 anos você entrar num fluxo normal. Por que eu digo isso? A gente sabe que durante a fase de implantação da reforma, né, de instalação da reforma tributária, que são esses 8 anos, nós teremos que conviver com sistemas duplos, né? Apuração dupla do sistema antigo e do sistema atual. Isso é fato. E isso é inevitável o custo adicional dessa operação. Então, a gente sabe que nesse período de 8 anos teremos custos extras. Tais custos estão ligados principalmente à adequação de sistemas, à contratação de consultorias, a contratação de pessoal especializado para poder trazer uma análise dos impactos da reforma sobre o seu negócio. Então, a reforma tributária ela é muito mais do que tributo. Ela é de certa forma, custo também. Mas essa questão do custo por trás desse custo, existe um dos princípios da reforma tributária, que seria a simplificação do sistema tributário nacional. Então, acredita-se que após essa implantação de 8 anos, esses custos que a gente falou de 310 bi seja reduzido. Mas, para que aconteça isso, primeiro você vai
ter um impacto e depois uma redução. É o que todo mundo espera. Se isso vai acontecer, aí é só o tempo vai dizer. É aquele negócio que não dá para a gente cravar uma redução agora e qual que vai ser o principal o principal número, né? Mas no geral a gente sabe que esse é o objetivo Por isso que é importante hoje as empresas pensarem já, né? Como a gente está falando da transição, mais do que nunca, pensar em a eficiência tributária. A eficiência do negócio. Revisar, né, o seu negócio de maneira geral, porque toda essa mudança, ela faz com que você crie ou repense o seu negócio de maneira geral, né? Então, é um momento também, já aproveitando esse gancho, do empresário olhar, falar assim, o meu negócio, qual que é a margem do meu negócio, qual que é o meu tributo, eu tenho essa informação, como que eu gerencio o meu negócio, quais são os indicadores que eu tenho dele, fazer uma revisão de tudo isso, né? E para isso, a gente também tem, né, dentro da própria Triotécnica, nós temos todo essa expertise, esse know-how de apoiar o empresário, né? Hoje, a contabilidade ou o especialista tributário hoje, ele passa a ser peça fundamental ao lado do empresário. Ele deixa de ter aquele papel simplesmente ali burocrata, vamos chamar assim, e tem um papel estratégico. Porque esse empresário, ele vai precisar nesse momento de uma visão estratégica para poder tomar a melhor decisão sobre o negócio. Exemplo, eu permaneço no regime que eu estou? Qual que é a melhor decisão que eu preciso tomar? Então, e isso precisa estar realmente respaldado em alguém que tenha uma expertise, que tenha um conhecimento, que tenha uma experiência e que apoie esse empresário nessa decisão. Isso é importante, até você que está acompanhando a gente, nós aqui da Triotécnica, nós temos um serviço específico para isso, que é o diagnóstico tributário. Então, se você acha isso tudo muito complexo, a gente está aqui justamente para trazer também soluções ali que vai trazer para você clareza, você vai sair ali do modo achismo e vai trabalhar e tomar decisões também embasado com números, tá? Perfeito. Um outro aspecto também, Marco, o medo do brasileiro é o que a gente vai estar sempre olhando, né? Vai aumentar a tributação? Qual que é o impacto na tributação? Como que a gente pode olhar para essa reforma e pensar quando a gente fala do impacto na tributação que isso vai ter? O impacto a gente entende que haverá, sim. Em que pese a gente tem uma colocação do governo que a ideia não é aumentar a arrecadação e simplesmente simplificar a arrecadação, né? Mas, em alguns setores especificamente, se a gente for fazer uma conta direta hoje, principalmente voltado a regimes tributários, quando a gente fala do lucro presumido, principalmente, que tem uma tributação do PIS e COFINS de 365, a gente já fala hoje minimamente de 10% de PIS e COFINS. Né? Vai ter uma Porque hoje o lucro presumido ele está na cumulatividade em relação ao PIS e COFINS e, teoricamente, a gente já sabe que esse regime tende a se igualar com o lucro real, que é a não cumulatividade. E o lucro real hoje, relacionado ao PIS e COFINS, tem ali uma alíquota já de 9,25 contra 3,65 do PIS e COFINS no lucro presumido. Mas não é uma questão direta, porque a gente sabe que no lucro real existe a possibilidade hoje da tomada de créditos relacionado à atividade principal da empresa. E com a reforma tributária, partindo do princípio da tomada de créditos, praticamente tudo que entra na empresa vai ser possível tomar crédito. Então, isso vai ser, essa alíquota no final tem uma redução, né? Mas, de maneira geral, estima-se uma taxa média ali de 26,5% a 28%. É importante você entender que o Marcos ele trouxe aqui, estima-se porque a gente não tem do regulamento ainda
informando. Então, a gente aqui está trabalhando com, até pela expertise que a gente tem no setor, a gente está trabalhando aqui com hipóteses. Então, é mais para a gente se preparar. É só uma ideia, na verdade. É se preparar para quando, de fato, o negócio acontecer, né? Por isso que, de fato, mesmo que não haja um número cravado, efetivo, é fundamental que o empresário faça uma simulação de cenários tributários hoje para, com base naquilo que tem de informação atualmente, realmente saiba, falar assim, olha, minha alíquota efetiva hoje é isso e minha alíquota efetiva com a implantação da reforma tributária vai ser isso. Isso está distante, está próximo, vou ter grandes impactos, não vou ter grandes impactos, né? Marco, pegando esse ponto, a gente tem ali dentro nós temos os setores, né? Serviços, indústria, Perfeito. Comércio. Nesse caso, como que está assim, pensando até mesmo no impacto da reforma para esses setores? Quem vai ter ali possibilidade de ter mais benefício? Quem vai ter ali um impacto maior, de repente, de um aumento? Como que dá para a gente avaliar esse ponto? A princípio, o setor de serviços, ele tende a ser mais impactado. Por que ele tende a ser mais impactado? Por a necessidade de insumos para a execução dos serviços ser menor do que uma indústria, por exemplo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma indústria, eu tenho ali matéria-prima, eu tenho material de embalagem, eu tenho N custos ali que entram na cadeia produtiva que eu posso, que vão compor o produto final, né? Que tudo isso é crédito. Então, tem uma tomada de crédito massiva em relação aos insumos que compõem aquele produto. Agora, se a gente pega, por exemplo, uma empresa, vamos dar um exemplo nosso, a própria um escritório de contábil, de consultoria tributária, qual que é os insumos que a gente necessita para executar nosso trabalho? Até a gente precisa de sistemas, temos Entende? ali o nosso maior custo hoje é mão de obra. Cursos e treinamentos, mão de obra. Então, só que eu quero comparar com o nosso maior, com o setor industrial, por exemplo. O nosso maior custo é mão de obra. E esse custo, eu não tenho tomada de crédito. Agora, se eu pego uma indústria, eu tenho mão de obra também, só que um dos maiores custos na indústria são insumos realmente produtivos. A produção dele que é o né? custo do... Então, a aquisição de matéria-prima e etc. Então, o meu volume de crédito aqui, ele se torna maior do que aqui nos serviços, né? E tem essa questão que eu acabei de falar. Se nós pensarmos que a maioria das empresas estão no lucro presumido, as empresas de serviços estão no lucro presumido, se houver de fato essa equiparação com o lucro real, somente o aumento da carga tributária nas empresas de serviços, ela passa a ser mais expressiva, né? Então, é fundamental aí onde entra a questão dos cenários, das simulações do que você tem hoje na sua empresa, para realmente entender qual que é a minha alíquota atual, com o regime que eu tenho hoje, e qual que vai ser minha alíquota futura. E se o regime A ou B vai ser qual que é o mais atrativo para o meu negócio. Então é importante. Então, a gente já falamos aqui nesse podcast, trouxemos aqui o quanto que a reforma tributária vem avançando. Então, tem os seus aspectos ali de cronograma. Então, falamos no início do ano que já tem ali a exigência dos campos da nota fiscal. Trouxemos aqui também o que é importante você já está avaliando ali custos, analisar a sua estrutura, analisar seus números, entender o seu negócio de fato. Então, você tem ali diversos setores aí do nosso país que tem que estar olhando cada um para o seu, de fato. E se esse conteúdo está sendo interessante para você e você conhece alguém ali, caminhe para ele esse podcast
E se você tiver dúvida, mande para a gente aqui, dá o seu joinha aí. E se você quer também saber mais sobre a reforma tributária, acompanhe a gente aqui nas redes sociais, Trio Técnico Oficial. Nós também estamos realizando na rede vizinha ali lives de segunda e quinta-feira, às 19h59. Então, acompanhe a gente aqui com a reforma tributária. Para você que muitas vezes está preocupado e não sabe por onde começar, vem com a gente aqui que você vai conseguir passar por essa fase aqui de forma mais tranquila e vamos trabalhar para que isso seja o menos doloroso possível, né, Marco? Menos custoso. E fica com a gente que nós temos mais 2 pontos aqui para tratar que vai ser muito importante para você, tá? Marcos, então, perfeito. A gente avançou aqui, falou sobre os aspectos iniciais, né? Daquilo que o empresário tem que estar olhando aí inicialmente. A gente sabe que a vida do empresário não é fácil. Às vezes o empresário ali tem, dentro da empresa, multitarefas, né? Então... E tem outro impacto também que a gente já fomos ali de uma forma ou de outra, movimentou também ali informação no nosso país, que é a parte de distribuição de lucros, né? Novamente, né? A reforma tributária, ela não está sozinha, porque quando a gente fala de reforma tributária, ela tem dois viés. O viés da reforma do consumo, que é exatamente isso que a gente está tratando e está batendo mais, e uma reforma da renda, ou seja, a tributação de altas rendas. E por que eu digo isso, né? Que esse é um número impactante e o empresário, eu acho que ele gosta muito de trazer a clareza traduzida em números, né? Então, esse ponto, se você é empresário, tem um negócio e conviveu desde o seu início de empresário, de empreendedor, sempre teve aquela informação, a distribuição de lucros da empresa, ela é isenta de imposto de renda. E usou isso como diversas maneiras de um planejamento tributário, né? Ou seja, a partir de agora, por isso que a gente está falando de números, traduzindo a reforma tributária em números, esses números, um deles é a tributação da distribuição de lucros. Ou seja, essa tributação ela vem na casa de 10%. E, de novo, essas informações elas acontecem de maneira assim, muito rápida a implantação. Então, essa foi uma notícia que aconteceu ali no final do ano passado e já no início de 2026 já estava vigorando. Então, não tem muito... Tem coisas que não adianta a gente esperar. Elas já acontecem. Até pegando um pouco, Marco, muitas vezes aqui a gente está falando da reforma tributária e para o empresário entender a tributação acima ali de distribuição acima de 50 mil não tem nada a ver com a reforma tributária. Não tem nada a ver. Aqui a gente está falando já dos outros impactos da reforma tributária, que a reforma tributária ela é abrangente e aqui a gente está fazendo as variações dela. O que a gente falou até agora, PIS, COFINS, impostos, etc., está ligado à reforma do consumo e concomitantemente a gente está falando da reforma da renda, que é a tributação de altas rendas e especificamente a distribuição do lucro. Que aí o empresário que você comentou que tem aquele que já vinha com o hábito, já tinha ali uma forma de transitar recursos sobre a empresa, hoje ele precisa fazer isso de uma forma um pouco mais cautelosa, porque aqui a gente já não está falando só da reforma tributária, a gente já está falando para o empresário também, é importante você estar olhando para isso, olha para os seus hábitos, olha para o seu negócio. E aí o planejamento tributário que a gente já falou, ele também se torna mais abrangente, porque antigamente eu olhava para um planejamento mais da pessoa jurídica. E agora, a depender do empresário, um empresário que tem uma movimentação mais relevante, eu tenho que olhar para um planejamento tributário da pessoa física também, que essas coisas vão ter que andar em paralelo. Então, voltando à questão dos números, a distribuição de lucros hoje para valores superiores
a R$50.000 por mês, ela já incide uma retenção de 10%. Ou seja, eu tenho uma empresa. Vamos trazer um exemplo aqui. Eu sou o financeiro da empresa. O Rodrigues aqui, ele é o sócio da empresa. Falei assim, Marco, eu preciso fazer uma distribuição esse mês aqui de R$60.000. Eu preciso de R$60.000. Aí ele vai olhar para mim, estou atualizado, estou antenado sobre os impactos agora da mudança das leis. Eu vou falar, Rodrigues, os R$60.000, na verdade, se eu mandar R$60.000 para você, ele vai entrar na sua conta 54 mil. Eu falei assim, mas por quê? Porque nós, com a tributação da renda, a partir de 2026, aí nós somos obrigados a fazer uma retenção de 10% do valor transferido. Ou seja, se você está me pedindo 60, vai entrar líquido na sua conta só 54. E o governo vai abocanhar um pouquinho. E esse valor, o que vai acontecer? Ano que vem, quando eu fazer o seu informe de rendimentos, eu vou dizer o seguinte, assim, daqueles 60 mil que foi transferido, 10% já foi retido. E você, Rodrigues, na sua apuração de imposto de renda, vai fazer esse ajuste. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala da tributação de altas rendas, isso é uma confusão, tá? Muita gente atrela somente a distribuição de lucros, mas a tributação da alta renda, ela envolve a distribuição de lucros, a aplicação que você tenha na sua pessoa física, outros rendimentos, como por exemplo, rendimentos de aluguéis, que ao final do ano você vai fazer juntar todos esses valores e analisar qual que foi o quanto você pagou de imposto, qual que foi a sua renda, para poder entender se você vai ter imposto a restituir ou imposto a pagar ainda. Então, quando a gente fala da distribuição de lucros, da tributação, ela não é uma questão ligada à empresa. É uma obrigação da empresa, mas não é da empresa. Essa tributação é da pessoa física. É importante isso, Marco. Até você que está acompanhando a gente, pode pesquisar aqui no nosso canal. Nós temos também ali um podcast falando estritamente sobre isso, trazendo ali alguns aspectos de estratégia, mais ali para você também entender. E você que é empresário hoje e tem ali uma distribuição de lucro, você precisa de lucros, até tem um negócio, você precisa hoje estar atento com isso. O nosso podcast é para trazer justamente isso. O que o empresário precisa estar olhando? Você tem que olhar para a distribuição de lucro que está sendo efetuada na empresa, porque é aquele negócio, você quer pôr dinheiro no bolso, mas o governo vem e vai pôr a mão no seu outro bolso e vai tirar um pouco. Então, uma estratégia, fazendo isso de forma planejada, você vai conseguir ali muitas vezes ter uma redução da carga tributária, fazer um planejamento de forma eficiente. E aí, a gente está trazendo aqui alguns aspectos que o empresário precisa ali estar de olho. E esse ponto que o Marcos comentou aqui é um ponto que... vamos pegar, se a empresa está dando prejuízo, você consegue lá analisar os números de forma estratégica. A partir do mês que vem vamos fazer isso que a empresa vai parar de dar prejuízo. Só que tem uma coisa que a gente não consegue parar, né, Marcos? O empresário precisa estar de olho nisso, né? Que é o tempo. O tempo ele está aí acontecendo. Nós estamos aqui em abril de 2026. O tempo está correndo, a reforma tributária já iniciou. E o que a gente pode trazer para o empresário? Que ele precisa estar ali ligado com isso, que ele precisa estar olhando para esse ponto de forma estratégica. O primeiro impacto, né, quando a gente olha para a questão do cronograma da reforma tributária, principalmente, está muito relacionado, assim, nossa, de 2026 a 2033, só tem tanto tempo. Mas não se engane com esse prazo, porque dentro desse prazo existe algumas etapas que tem que ser cumpridas. Não adianta você falar que eu vou olhar para a reforma tributária só lá em 2030, por exemplo. Não. É exatamente esse o ponto. Eu tenho 8 anos, que é uma implantação, uma transição, uma jornada sobre a reforma tributária, mas tem que ficar muito claro que
ano a ano, existe mudanças, existem implementações. E agora, 2026, é o ano dos testes, que você precisa estar preparado para vivenciar. 2027, saber qual que é o impacto em 2027, saber qual que é o impacto em 2028. Não adianta eu falar aqui também assim, todo o focar em todas as etapas, ano por ano até 2036. Vamos focar agora, vamos resumir, em 2 primeiros anos iniciais, que é 2026, você tem que se preparar e saber que 2027 o PIS e COFINS já não existe mais e que vai dar lugar à CBS, que é uma substituição do PIS e da COFINS. Então, os pontos, quando a gente olha em termos de números, 8 anos, parece não dá para relativizar, né? Você tem que entender que é um período longo, mas as ações, existem ações ano a ano. É isso aí. E estamos caminhando também para o nosso final do nosso podcast. Uhum. Queria até que o Marcos trouxesse. A gente sabe que a vida do empresário não é fácil, certo, Marcos? Certo. Hoje em dia tem no país, quando a gente tem ali custos elevados, taxa de juros lá nas alturas. E se a gente pegar todo esse contexto que a gente está vivendo hoje aí, com essa transição dessa reforma tributária, demora ali no regulamento, o que o empresário, nesse momento, ele precisa, além de estar olhando para o seu negócio, tentar ali controlar para que tudo funcione bem, o que ele pode estar olhando para a reforma tributária de forma efetiva hoje? Como eu falei, né, o empresário, nesse momento da reforma tributária agora, a primeira decisão que ele tem que ter clareza é que ele não pode aguardar. Ele tem que tomar as ações já imediatamente, não esperar o tempo passar. Porque se houver a necessidade de tomar uma decisão, você não vai ter tempo hábil para fazer alguma mudança ali no tabuleiro, né? do seu xadrez ali, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que esse é o primeiro, não ignorar o tempo. O tempo, ele é um fator muito importante nesse momento. Outra coisa, entender muito bem qual que é o impacto da reforma tributária no caixa das empresas. Como é que está seu caixa hoje? Como é que está a sua rede de fornecedores? Você sabe quem que é seu fornecedor? Você sabe qual que é o regime dele? Você sabe se esse fornecedor hoje está adimplente com as obrigações tributárias? Essa classificação com a reforma tributária vai ser muito importante, porque ela vai determinar também se aquele seu fornecedor ele está apto a oferecer um crédito tributário. E o crédito tributário hoje, com a reforma, ele é crucial para a sua precificação. Ele vai impactar diretamente no preço do seu produto. Porque se você não puder tomar crédito, né, de quase 100% daquilo que entra na sua empresa, o custo do seu produto tende a aumentar, logo você tende a ficar menos competitivo e você a sua rentabilidade cai. Então, são pontos importantes. A Receita Federal, só um adendo, inclusive, isso até para efeito de conhecimento, está classificando hoje os contribuintes com selo. É como se fosse uma nota. Ela fala se você está em dia com o seu recolhimento, se você está em dia com as suas entregas de declarações, e isso ela classifica todos os fornecedores, todos os contribuintes, e atribui uma nota. Essa nota é como se fosse o rating, né? Rating do seu fornecedor, do contribuinte. Quanto maior a nota, mais em compliance ali ele está. Então, talvez agora eu vou ter que analisar no momento de uma negociação com um fornecedor novo, falar assim, qual que é a sua nota? Dentro do programa Sintonia da Receita Federal. Até porque isso vai dar mais segurança. Isso dá segurança. Né? Então, vai passar a ser um requisito agora para que a gente possa
analisar. E tem mais um outro ponto aqui que eu vou chamar a atenção novamente, dentro dessa questão de números, de prazo. Eu acho que é um número importante que a maioria dos empresários, principalmente os empresários do Simples Nacional, ainda não se atentaram. Setembro de 2026, a gente tem ali uma mudança do sistema que você vai ter que fazer uma opção entre o sistema normal e o sistema híbrido. E por que eu estou falando isso? Porque isso impacta diretamente no seu custo, na sua competitividade, no seu preço, porque você tem que entender, se você migra, se você fica, qual que é o meu custo de impostos? Se você migra para o regime híbrido, é um outro custo, outra alíquota. E dentro do seu perfil de cliente, você tem que entender qual que vai estar mais aderente ou não. O sistema Simples Nacional Full ou o sistema híbrido. Então, de maneira geral, a reforma tributária, hoje nós quisemos trazer para vocês aqui, traduzindo os efeitos todas as mudanças conceituais da reforma tributária, traduzindo ela de forma clara, transformando ela em números, para você ter uma quantificação. Eu creio, até estamos encerrando o nosso podcast. Acredito que a mensagem tem que ficar, Marcos, até para o empresário que muitas vezes está ali no dia a dia, na correria, não está olhando para isso. O ponto é, coloque na sua agenda. Busque ali especialistas, ali agenda uma reunião, faça ali uma avaliação inicial, já comece a colocar ali na sua agenda, na sua programação, um cronograma para estar olhando isso. A gente sabe que a vida do empresário não é algo simples, o empresário hoje aqui, eu falo porque no Brasil, o empresário hoje está ali cada vez mais buscando, tentando buscar receita, resolver problema de negócio, mas coloque isso na sua programação, coloque isso na sua agenda. A Triotécnica tem ali expertise nesse ponto, podemos trazer ali mais tranquilidade também. Então, se você tiver dúvida, manda pergunta aqui para a gente, dá um joinha também aqui no nosso podcast. Estamos já encerrando, gostaria de agradecer o Marcos Sanches. Você quer dar os seus encerramentos? Não, isso. E entenda como a reforma tributária é uma prioridade na sua agenda. É isso aí. Não deixe para depois. Perfeito. E se você também tem alguém que você queira compartilhar esse podcast, que alguém ali que você vê que tem alguma informação relevante, compartilhe com ele. Siga a gente nas redes sociais, no Triotécnica Oficial, e lives de segunda e quinta-feira, às 19h59. Esperamos vocês e vamos fazer uma transformação aí, fazer essa reforma tributária, jogar dinheiro no seu caixa e não tirar dinheiro do seu bolso. Seja bem-vindo ao nosso podcast, um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Pode Conta Mais Café.